essa primeira apresentação. Então, eu vou fazer uma introdução para vocês sobre os raios-x, né? Então, esse caboclo barbudo aqui, muito inteligente, ele era chamado de William Conrad Roentgen. O Roentgen, ele foi o descobridor dos raios-x, né? Então, como que surgiu isso? Isso aqui era o laboratório dele na Alemanha, onde ele fazia experimentos, onde ele usava, né, uma carga de elétrons em um tubo a vácuo, e esses elétrons atravessavam, né, e promoviam diferentes tipos de iluminação. Ele estava estudando outra coisa. Ele estava estudando essas questões de iluminação, de luminescência, entendendo sobre cargas negativas e cargas positivas. E aí ele percebeu que próximo desse tubo formava borrões em uma espécie de papelões que ele tinha ali próximo, né? Aí aquela coisa, né? Quem não tinha Netflix na época, ele pegava, botava alguma coisa, afastava o papelão borrava diferente. Aí ele colocava coisas entre o tubo de elétrons e o papelão e continua borrando e fazendo sombras, né, no papelão. E aí, um dia, ele resolveu fazer uma experimentação com seres humanos. Como ele era muito inteligente, ele chamou a mulher dele, né? Essa senhora que vocês estão vendo aqui no vídeo, na imagem, tá vendo? Que é aberta, e falou: meu bem, põe a mãozinha aqui, por favor, para mim. Aí ela botou a mão esquerda, né, em cima embaixo do tubo, e vocês veem que embaixo do desenho da mão dela, espero que a projeção esteja possível de ver aí, ó, tem um papelão grosso, né? Então, o feixe de raios de elétrons, que ele não sabia o que era, atravessou a mão da Berta e fez uma sombra no papelão. Na hora que ela tirou a mão, ela saiu horrorizada, gritando, porque tinha uma imagem fantasmagórica, que é essa imagem que está no desenho aqui. Vocês estão vendo aqui um desenho estranho, que era a aliança dela. Então, essa aqui foi a primeira imagem de raio-x feitos em mão, em seres humanos, uma mão da Berta Roentgen, e foi a primeira chapa, né? Isso aconteceu em 22 de dezembro de 1895, né? Então, foi o primeiro experimento que foi feito com raio-x, e logo depois disso, o Roentgen já levou isso para a cadeia de medicina para divulgação, né? E com isso, o pessoal não tinha um nome para isso, chamava de raios de Roentgen. Então, isso era muito difícil, principalmente o pessoal do interior de São Paulo, para poder falar raios de Roentgen, que era a roentgenografia, né? Que era a grafia escrita baseada nos raios de Roentgen. Imagina isso, né? Vamos falar isso. Então, acabou virando raio-x, que era um termo, o X é um termo quando você não conhece o elemento que você está tratando, né? E acabou pegando o nome e acabou ficando raio-x. E aí o pessoal começou a ficar deslumbrado com o raio-x. Vocês vão ver na aula comigo de gênito urinário que 20 anos depois do Roentgen descobrir o raio-x, já um médico alemão já usava para fazer raio-x de abdômen e ver pedra nos rins. E aí começou a usar raio-x para tudo. E o raio-x era uma coisa que encantava as pessoas, né? Então o pessoal começou a irradiar sabão para passar raio-x no corpo, fazia tônico, garrafada, igual a gente tem na internet. Olha, toma esse soro aqui que você vai emagrecer, vai melhorar, que ele foi banhado com raio-x, né? Tá vendo? O renovador de raio-x aqui nessa imagem. Então, com isso, descobriu uma nova área da medicina, que era a radioterapia, porque todos esses médicos e pessoas que envolviam com raio-x não tinham nenhum tipo de proteção, nem os pacientes, né? Então, os operadores que ficavam ali no raio-x começaram a desenvolver vários tipos de câncer, né? E aí começou a vir as leis e os princípios da radioproteção. Por isso que quando vocês vão numa sala de raio-x hoje, tem um avental de chumbo, tem um protetor de tireoide, que é para evitar a exposição repetitiva nos profissionais que trabalham com isso todos os dias. E com isso, né, a gente começou a fazer raio-x para diversas coisas. Aqui vocês estão vendo um raio-x de crânio e aqui um raio-x de tórax, ó, padrão normal. Então, a gente sempre vai ter as questões de que eu estou vendo.
Se isso aqui eu estou vendo, essa silhueta que é chamada silhueta cardíaca, tá vendo? Ó, eu estou desenhando, é porque na hora que o raio-x veio para atravessar essa estrutura, a maior parte dessa estrutura impactou o raio-x e não conseguiu penetrar e bater no filme. Então, por isso que a gente fala que essa silhueta cardíaca, ela é rádio opaca. Ela opacificou a passagem de raio-x, ok? Na hora que o raio-x atravessa o pulmão, na seta que eu estou fazendo aqui de cobrinha, tá vendo? Ó? O ar deixa o raio-x penetrar e impregna o filme de raio-x, né? O filme fotográfico. Então, ele é radiolucente, ou não opaco, entendeu? Então, essa é a diferença que a gente vê, esses tons de cinza que vocês vão usar a faculdade inteira para fazer análises de exames de raio-x, ok? Aqui, ó, vocês comparam essa imagem que eu estou vendo aqui de um raio-x normal para vocês e olha para essa. Olha comigo, ó. Tá vendo aqui? Ó, nesse ponto aqui, ó, onde a setinha está desenhando. Isso aqui é uma representação em grande quantidade disso aqui, ó. Nós temos a opacidade do hilo pulmonar, vocês vão aprender tudo isso durante o curso. E do lado de cá tem uma opacidade difusa no pulmão direito. Isso é tuberculose, tá? Na forma miliar, aqui mais avançada. Mas a gente poderia falar que era múltiplas opacidades de provável etiologia infecciosa comprometendo o pulmão. Mas existem padrões que a gente vai reconhecendo e vai sabendo que aquilo ali poderia ser uma tuberculose. Agora olha comigo esse raio-x aqui, ó. Quem tiver com o chat aberto aí, quiser arriscar, ó, eu vou fazer algumas perguntas depois, tá? Agora não precisa ser nesse, não. Mas vocês percebem, eu já sei que isso aqui é um raio-x de um adolescente. Por quê? Porque eu estou vendo aqui, ó, a cartilagem de crescimento. Tá vendo que parece que o osso está quebrado? Ó, é porque o osso não está completamente fundido. Isso é uma cartilagem de crescimento. Isso aqui é um jovem adolescente, né? Provavelmente abaixo dos 14 anos. E aqui do lado de cá, ó, tem uma alteração da densidade óssea. Se alguém tiver com o chat aberto, fala assim, fala ok para mim, você consegue ver na imagem que vocês estão vendo da projeção aí. Para eu ver a qualidade da projeção. Manda um ok no chat para mim, para eu ver se está funcionando. Tem mais de 12 pessoas que estão online no chat. Ou faz assim para mim, ó. Ó. Aí, obrigado. Recebi um ok aqui do Vitor. Valeu, Vitor. Então, continuamos. Só para eu saber que vocês estão vendo. Então, tem vários tipos de raio-x. E vocês já devem ter ouvido falar que existem os raios-x normais e os raios-x contrastados. Raio-x digital é outra coisa, né? Raio-x digital é essa técnica que agora você não tem mais o filme, né? O raio-x atravessa o corpo da pessoa e é impregnado num pedaço de filme, digamos assim, digital, eletrônico. E ele não revela mais como a gente revelava igual um filme fotográfico da Kodak ou da Fuji, né? Então, esse é o raio-x digital. E é muito melhor porque, como é uma imagem digital, eu posso trabalhar o brilho e o contraste nele e não ter que repetir. Igual a gente tem a câmera digital e era a câmera fotográfica antigamente. Então, quando você for pensar, temos dois tipos de raio-x. O raio-x simples e o raio-x contrastado. O raio-x contrastado, ele está em desaparecimento, né? Igual ontem eu estava lá assistindo o jogo do Fortaleza. O Leão está desaparecendo da Série A. Eu fui dar uma aula em Fortaleza e caindo para a Série B. Então, o raio-x contrastado, ele está desaparecendo porque ele foi substituído por diversos métodos que eu vou ensinar para vocês de acordo com o curso. O enema opaco, ou a orografia escritora foram substituídos por tomografia, que também usa o contraste, mas o raio-x contrastado, como meu pai, que era radiologista, usava muito para ver uma úlcera gástrica, para ver uma doença de Crohn. Hoje não se usa. Quais são os raios-x contrastados que ainda tem uso? Deglutograma, muito na área de fonoaudiologia. O deglutograma, o paciente engole o contraste e você vê o contraste descendo pelo esôfago, passando pelas cordas vocais. As fonos usam isso para distúrbios de fala, movimentação. E a histerosalpingografia é para contrastar as hísteros, as tubas uterinas, para ver permeabilidade tubária.
Só que já tem isso pelo ultrassom e já tem isso pela ressonância. Então, esse exame aqui não vai ver a próxima Copa do Mundo, provavelmente. Tá? Então, isso aqui são imagens de que seria uma sala de raio-x. Então, aqui seria o técnico de raio-x, ou operador, ou residente, né? Ele está segurando o raio-x, e desse tubo que está vindo aqui de cima, ó, vai vir o feixe de elétrons acelerado, que vai promover uma radiação que vai atravessar o paciente e impregnar nesse filme aqui, ó, que é um filme digital, ok? Então é assim que o raio-x faz, tá? Ah, mas não sai raio-x para todo lado? Sai. Por isso que quando a pessoa está operando, ela está usando o jaleco, né? O avental de chumbo. Só que a quantidade que vem naquele feixe é mais de 10 vezes maior do que o raio-x espalhado que a gente fala, né? Então, aqui são exemplos de raio-x contrastados. Aqui vocês têm um raio-x contrastando todo o intestino. Vocês veem o seco aqui, vocês veem o colo direito, né, o que é chamado colo ascendente, vocês veem o colo transverso, vocês veem o colo descendente, vocês veem o colo sigmoide e o reto. Ó, isso você injetava contraste por baixo, pelo ânus, numa bomba que injetava o contraste e coloria o paciente. Aí depois você tirava esse contraste a vácuo e formava essa imagem aqui, que é como se tivesse pintado as paredes do intestino e tira a tinta. Isso aqui era o enema de duplo contraste. Então isso aqui era maravilhoso para tumor, para doença de Crohn. Só que vocês entendem que ele detectava alterações muito mais tardiamente do que a toma e a ressonância hoje fazem. Então, na medicina de precisão que vocês vão trabalhar, é um exame proscrito, entendeu? Além de ser muito mais demorado, e ele, por exemplo, e se não for intestino? E se o problema for no rim? Esse exame não vai trazer nenhuma informação, porque ele é exclusivo para fazer o intestino, tá? Aqui é a esterossalpingografia. Foi colocado um catéter, ó. Isso aqui é o quadril da paciente, aqui o lado D, que está dizendo que é o lado direito, então do lado de cá é o lado esquerdo, e aí o contraste passou pelo orifício interno do colo, entrou dentro do útero, né? Passou pelo orifício tubário e está descendo aqui pelas tubas, ó. E a imagem que vocês veem, até ele cair pela abertura tubária dentro da cavidade peritoneal, sabendo que a permeabilidade tubária está preservada, isso é chamado de Coté positivo. Okay? Então, esse é um exame de esterossalpingografia, tá? Outro exame de raio-x, depois que o Röntgen inventou, e eu vou passar para vocês, não exatamente no mesmo dia, mas durante a semana, dicas de filmes, vídeos de outros alunos de medicina aqui da universidade onde eu estou, e dicas também, e trabalhos de atividade de fixação para a gente fixar o conteúdo, tá? E algumas vezes eu vou passar aulas mais completas para quem quiser saber um pouco mais daquele assunto, tá? Então, sobre mamografia, nós vamos ter um dia exclusivo de mamografia com a professora da Universidade Federal do Paraná. É a chefe da mama lá, eu convidei para dar aula para vocês no dia 10 de setembro, doutora Maria Helena Louveira, né? Então, ela vai falar para vocês sobre mamografia, sobre ultrassom de mama, sobre ressonância, sobre tomossíntese. A mamografia é importantíssima na prevenção do câncer de mama. Ah, mas a prima da vizinha, da cunhada da minha avó morreu de câncer de mama, mesmo assim. Claro, assim como todos os homens dessa sala e eu, se Deus quiser, vamos ter câncer de próstata, ok? Porque o câncer de próstata, por exemplo, no homem, é 80% de homens com 80 anos. Significa que 80% que chegou até 80 anos vai ter. Câncer de mama é bem comum. Só que a mamografia, ela vai ajudar a gente a prevenir, se possível, detectar as formas mais graves, para a gente dar o tratamento o mais rápido possível. As formas mais discretas, nós vamos dar cura. Então, assim, é um exame de rastreamento. Ele deve ser feito, não tem nada de radiação, nada de exposição da tireoide, desses vídeos malucos. Inclusive, a pessoa maluca que falou isso na internet foi presa não, perdeu o CRM por causa de falar que a mamografia matava. Então, a mamografia é um exame muito utilizado, é um exame que não é tão doloroso mais, não tem mais... claro, eu nunca fiz em mim, né? Mas a minha esposa faz e não é extremamente doloroso, pode fazer em mulher com prótese. Temos outros métodos. Mulheres jovens, para você fazer mamografia, você tem que ter tecido gorduroso, né? Então, uma mulher jovem, ela não tem tanto tecido gorduroso, porque a mama ainda está com muita atividade glandular.
Aí você faz a ultrassonografia, tá? E existe também a ressonância, que a gente pode usar no caso de suspeitas de ruptura de próteses mamárias, nos casos de neoplasia de mama. A ressonância vem aí como um método extra para um diagnóstico. Ah, mas é cara. Mas qualquer pessoa com dor de coluna faz uma ressonância. Você vai privar uma mulher com câncer de mama de fazer uma ressonância que pode dar uma informação que é muito mais crucial para o tratamento dela. Então, é muito importante. A cintilografia e a tomografia computadorizada não são mais usadas no exame da mama. Então, esses aqui são os métodos que a gente usa na pesquisa da mama e mais para frente a gente vai ter um dia só sobre mama. Mas aqui tem algumas imagens para vocês do que é uma mamografia, uma visão lateral e oblíqua. Então, isso aqui, que está mais escuro, significa que o raio-x atravessou e impregnou o filme. E o que está mais branco é que é mais opaco. Então, esse aqui é o tecido fibroglandular da mama, e esse aqui é o tecido adiposo. Então, esse aqui é uma mama grande, normal, de uma mulher já, pelo menos, com mais de 40 anos. Né? Então, essa bolinha que vocês estão vendo são locais de compressão mamária que a gente faz, o técnico faz, para espalhar, já que a mama é um exame bidimensional, para espalhar um pouquinho o tecido mamário, daí vem a compressão, para você espalhar, para você conseguir tirar uma coisa de cima da outra. Já que a mamografia é um exame bidimensional, e nós estamos analisando uma estrutura tridimensional. Então, meio que você dá uma espalhada no tecido. E aí você muda o posicionamento para conseguir detectar uma área como essa aqui, ó, que talvez vocês não consigam ver agora. Não se sintam mal. Sabe aquele livro Onde Está o Wally? Eu nunca achei o Wally de primeiro. Demorava quase uma hora. Então, ali se vocês olhar, tem uma área fazendo assim, ó. Aquilo é uma área suspeita que precisa ser investigada, que pode ser um câncer de mama. Então, é um exame extremamente detalhado. A gente tem que tomar. Ele é o exame que tem a maior resolução na radiologia. É o exame mais pesado digitalmente falando. Uma mamografia é mais pesada que uma ressonância, para vocês entenderem. Duas imagens de mamografia, porque ela é feita em monitores de mais de 13 mil pixels. Então, é um monitor de extrema resolução para que o médico consiga ampliar essa imagem, né, sem ficar, entre aspas, pixelado, você perder definição. Então, isso é mamografia. Aqui como é feito o exame, tá vendo? A compressão da mama pela técnica, né? Tudo com cuidado, com atenção, o paciente participa junto. Então é um exame que é obrigatório pela lei brasileira a partir dos 40 anos, né? Então é obrigatório os serviços de saúde fornecerem aos pacientes. Né? E aqui são imagens de ressonância de mama. Essa aqui é uma ponderação que a gente vai aprender isso na próxima aula. Opa, volta. Aqui, ó, esse aqui é um T2. Esse aqui é um T1, só que é um T1 com saturação de gordura e tem contraste aqui. Calma lá, gente, não desespera. Ó, vamos lá. Aqui, vocês estão vendo as duas mamas. Por que a mama está com esse formato? Porque geralmente a paciente fica deitada de bruço e a mama dela pende com a gravidade para fazer essa mesma coisa que a mamografia faz, de esticar. Então, com a gravidade, a mama pendida, aí você consegue esticar o tecido mamário para fazer uma imagem bidimensional. Então, essas áreas mais escuras que eu estou desenhando para vocês aqui, ó, são de tecido fibroglandular e aqui o tecido adiposo, tá? Aqui, nesse ponto aqui, existe uma distorção de tecido mais suspeita, tá? Porém, a pior delas está aqui do lado de cá. Vocês nunca podem ter visto uma ressonância de mama, mas olha a imagem ali embaixo, o tanto que ela destaca do restante. Tá vendo? Tanto que ela teve uma avidez pelo contraste que foi injetado no paciente. Isso aqui é uma anaplasia, né? Onde que eu estou falando, pessoal? Estou falando aqui, ó. Olha a diferença do restante do exame todo, tá? Então, não é só para achar a neoplasia, é para dar outras informações adicionais sobre estadiamento, sobre como vai ser feita a cirurgia, em que forma que vai ser, onde que vai cortar, o que vai sobrar de parênquima. Tudo isso é feito com essas imagens. Certo? Alguém tem alguma dúvida sobre raio-x que queira me perguntar? Opa, levantou a mão. Aí você pode mandar pelo chat ou você pode pegar o microfone.
Professor, a pessoa vai falar via microfone, tá bom? Eu peço Perfeito. que você levante, A tá bom? lupa? Ah, para levantar? Isso. Não, Puta merda. Parecer não, melhor não no vai levantar não, senão ninguém mais faz pergunta hoje. Pode falar daí, vai lá. Eu só queria saber se a prótese de silicone atrapalha em alguma coisa na mamografia. Muito obrigado pela sua pergunta, excelente. Sim, atrapalha, mas não impede, ok? Então, quando você coloca uma prótese e você é uma mulher jovem, você vai ter mais dificuldade de que a mamografia chegue ao seu máximo. Mas você vai ter o ultrassom e a ressonância para te dar certeza que você não tem nenhum problema, entendeu? E, claro, a prótese mamária é um caminho sem volta, né, em boa parte do mundo. Então, os métodos de imagem acompanham isso. Então, cada vez surgem mais trabalhos, mais pesquisas. Então, hoje, eu diria para você, sem dúvida, que atrapalha, mas você não vai deixar de ter o diagnóstico de um problema se você tiver uma prótese, não importa o tamanho dela, ok? Então, é por isso que não é proscrito, ó, não use prótese, porque se você tiver um câncer de mama, não vai ser detectado. Não se preocupe com isso. Só dificulta a confecção, a realização do exame de mamografia, a depender do o volume da prótese versus o tecido mamário que tinha, tá? Mas tranquilo. Mais alguma pergunta? Vamos lá. Adoro perguntas, porque a gente vai ficar aqui a noite inteira, se a gente ficar só eu falando, vocês dormem. Vamos lá. Oi, professor. Então, a mamografia, ela é mais sensível para a detecção de câncer do que a ressonância? Não. A mamografia é mais barata, mais disponível. E o custo-benefício dela é espetacular. Se a gente tivesse outros exames que prevenissem, por exemplo, o câncer de cérebro, outras coisas assim do corpo, seria incrível, entendeu? Ela é muito fácil de ser feita, muito aplicável. Tenho certeza que aí em Manaus deve ter mais de 15 máquinas de mamografia, se não for mais, entendeu? Então, a gente consegue entregar a mamografia à maior parte da população brasileira. Então, por isso que ela é o melhor método, pela sua disponibilidade. Mas Entendi, obrigada. a ressonância é o método que tem a maior capacidade de detecção de um problema. Tanto que você nunca tinha visto uma ressonância, eu tenho certeza que você viu aquela coisa realçando. Significa o quê? Que a curva de aprendizado da ressonância é menor que da mamografia, tá bom? Mas a mamografia é o primeiro método que deve ser realizado e muitas vezes, o único que precisa. Não precisa sair fazendo ressonância em todo mundo tem câncer. A gente vai fazer nos casos que o médico tem dúvida, casos complicados, que já foram operados, com mama mexida, com suspeita de que é uma lesão benigna, às vezes uma área de necrose da mama, que simula em algum momento um tumor, antes de enfiar uma agulha, pode fazer uma ressonância, entendeu? Então a ressonância vem aí como um alívio para você tirar uma dúvida existencial do tumor. Mais alguma? Vocês vão adorar a aula de mama. Ó, não perca esse dia. Eu consegui fechar hoje com a doutora Maria Helena. Foi ela que me ensinou quando eu era residente e tinha cabelo preto. Mas vocês vão achar que ela é mais jovem que eu. Então vamos lá. Vamos falar do tal do ultrassom. Vou fazer o ultrassom. A gente aprendeu do raio-x. O pessoal aqui em Minas fala raio-x. Agora vou falar do ultrassom. Ultrassom é bem interessante, pessoal. Ultrassom vem desse nome de ultrassom porque é essa faixa sonora laranja aqui, ó. Certo? É mais alto que a música do Chimbinha. Então, isso aqui é muito alto. A gente não consegue escutar o ultrassom, ok? Por isso que o ultrassom também é usado na fisioterapia para quebrar, para promover distorções musculares, distorções cicatriciais, né? O ultrassom, ele veio do sistema de radar, vem do morcego, na verdade, né? Do morcego emitir o som e fazer o eco. Por isso que o nome certo o nome da propriedade física é ultrassom. O nome do método é ultrassonografia. O nome mais correto é como a gauchada fala e como é em espanhol, que é ecografia. Que, na verdade, a grafia, a escrita, ou seja, o desenho do método, é baseado no eco, não no som. Entendeu? Então, assim, você emite o som, ele bate no corpo, ele volta, e aquela volta vai dar uma interpretação que vai ser transformada em imagem para formar a imagem, tá? Então, esses pulsos de som que saem dos transdutores, aquele aparelhinho, ele sai em alta frequência, penetra no organismo e vai ser refletido. O som refletido é recebido pelo CPU, isso é chamado de eco.
Se eu falar isso aqui para vocês, ó, né? Vamos fazer imagem, que é mais fácil. Olha esse senhor simpático aí. Esse senhor simpático tá aí é o professor Ian Donald. Não é aquele da Disney, tá? O da Disney chama Walt Disney, tá? O professor Ian Donald foi o primeiro médico a usar a ultrassonografia para fins medicinais, para fins médicos. Medicinais não, médicos. Ele é um ginecologista obstetra e ele está fazendo ultrassom na filha dele aqui, né? Então, vocês estão vendo aqui, ele está muito bem vestido de gravata, vocês perceberam isso com certeza. Ele vai cá com esse aparelhinho, coloca na barriguinha da filhinha e fala assim, filhinha, tudo bem? Tudo bem, papai. Aí ele vai lá, aperta esse botãozinho aqui, ó, do Acusson, aí, aí sai uma imagem aqui, ó. Aí ele fala, tudo bem, filhinha? Tudo bem, papai. Aí ele vai lá, desenrosca esse parafusinho, levanta, leva em outra parte da barriga dela, desce, igual uma maquininha de pegar bichinho. Aí aperta o botãozinho, aí aparecia outra imagem. Esse foi o primeiro aparelho de ultrassom. Então fazia imagens igual fotos de raio-x. Certo? Aqui, ó, quando você faz aqui, todo mundo pensando que você tomou creatina agora, né? Então, quando o médico pega aqui o transdutor, o que vai acontecer aqui? Vai fazer um feixe sonoro. Imagina com um feixe de luz. É mais fácil de vocês entenderem nesse momento assim. Então, aqui, ó, na barriga desse cidadão, tá aqui o transdutor na mão do médico. Então, o som vai sair, vai atravessar a barriga dele, vai bater no fígado aqui, e vai falar, nossa, que cachaceiro. E aí, boa parte desse som começa a voltar. E na hora que esse som volta, o eco, o aparelho, num milissegundo, ele emite som, no outro milissegundo, ele escuta o eco. Aí, esse eco é transmitido em imagem. Então, quanto mais densa for a estrutura, como, por exemplo, a coluna vertebral, todos os ecos vão voltar. E aí vai parecer com muito eco. Vai parecer branco até ontem. Agora, essa turma da medicina vai chamar de hiperecoico. Quando o eco atravessa a água, ele vai embora. Vocês assistiram Procurando Nemo? Aí tinha a Dolly conversando com as baleias, procurando o Dolly, que fica uou, uou, uou. Então, a baleia conversa com a baleia a muito tempo de distância, porque a água é um bom transmissor do som. Aí, quando você usa a bexiga, você transmite o som e o som não volta. Por isso que a água aparece como anecoico ou hipoecoico, ou seja, sem ecos voltando, ou voltando muito pouco. Então, isso vai dar a diferenciação. Nós vamos ter várias aulas sobre isso até o final do curso. Esse aqui é o primeiro aparelho de ultrassom comercialmente vendido. Esse aqui é o primeiro artigo de ultrassom publicado no Lancet. E vocês estão vendo que é uma coisa assim, aqui em minha cidade é terra do espiritismo. Isso aqui é uma coisa meio espírita. Você olha assim, tá falando, olha, aqui é um tumor na cavidade abdominal. Por quê? Porque nessa época o ultrassom não tinha tons de cinza, ok? Nessa época o ultrassom era preto e branco mesmo. Ele chamava de modo A. Então, isso aqui é o primeiro trabalho mostrando tumor abdominal, mostrando líquido na barriga. Eu olho essas imagens, gente, eu também não vejo absolutamente nada. Vejo um borrão. Mas está lá, foi ultrassom pulsado na investigação de massas abdominais no Lancet, publicado pelo professor Ian Donald, olha lá, ó, cracaço. Existe a escola Ian Donald de ultrassonografia, é bem interessante. E como isso começa? Então, lá dentro daquele aparelhinho, do transdutor, existem cristais. Esses cristais têm uma propriedade física que é chamada de efeito piezoelétrico. Então, quando ele toma um choque danado, ele solta o som. É igual você dar um tapa no papagaio, entendeu? Então, ele toma um choque, ele vibra os cristais e emite essa onda sonora altíssima. Essa onda sonora bate no corpo e parte do som volta na forma de ecos. Vamos explicar de novo de outra forma. Aqui, esses são os transdutores. Então, esse aqui, se vocês tivessem, o dia que a gente puder fazer alguma vez uma interação presencial, geralmente a gente vai, eu faço ultrassom na barriga de vocês. Esse aqui, ó, vocês estão vendo que, vamos largar esse aqui para cá, vou fazer igual coxinha, eu lembrei de outra piada. Esse aqui é o convexo. Ó, adivinha por que ele chama convexo? Ó, olha, vocês aprenderam alguma coisa hoje. Então, aqui o transdutor convexo, ele tem uma frequência baixa. Quando tem uma frequência baixa, ele penetra mais no tecido. Então, é o que a gente usa na barriga. O som sai aqui. Esse aqui é retinho.
Adivinha o nome dele? Linear. Olha que o pessoal é bem original. Então, o linear, ele é usado, por exemplo, para fazer uma tireoide, para fazer um testículo, para fazer um Doppler, um dedo, né? É o linear. Esse aqui é o endocavitário. A gente faz biópsia de próstata através do reto, com ele introduzido no reto, e mais usado em 90% dos casos para fazer o endovaginal, né? Que é o exame que a gente vai falar demais nas próximas 2 aulas, que vai ser de ginecologia e obstetrícia, ok? E esse aqui, vocês vão perceber que ele tem uma diferença. Ele é convexo. Mas, olha aqui, ó. Ele é o quê, ó? Ele é tridimensional, ele é convexo. Ele é mais largo a cabeça dele. Então, esse é o que faz a imagem tridimensional, porque o som sai de diferentes pontos, e aí você consegue fazer uma imagem tridimensional. Então, esses são os tipos de transdutor. Tem mais? Tem mais uns 15. Tem um transdutor que é desse tamaninho, na forma de uma botinha, que inventou uma nova especialidade na radiologia 3 anos atrás, que é o dermatológico, que é para ver os botox que os biomédicos injetaram no rosto das pessoas e deu problema, para ver feridas, para ver melanoma, que era uma área que não existia. Existe o transdutor, também em formatinho de ponta, que é usado para coração, para fazer o ecocardiograma. Então, são todos transdutores. Transdutores é esse equipamento que a gente usa para emitir o som para fazer o exame de ultrassonografia. Aqui, então o som sai do transdutor dessa forma, né, e volta dessa forma, na forma de eco. Aqui mostrando para vocês que a ultrassonografia, todo prêmio Nobel de medicina, né? E o ultrassom realmente mudou demais a obstetrícia e ginecologia, né? Completamente. Então, começou a ter o controle sobre o embrião que estava lá dentro da barriga da mãe. Você conseguia ver sua movimentação, as alterações, a morfologia. Então, sem dúvida, é um dos métodos de imagem mais admiráveis que tem. Essas imagens aqui são bem legais, mostra para vocês a evolução da ultrassonografia. Então, para quem não conhece, isso aqui é um embrião, tá, gente? Aqui temos o embrião, brincadeira. A gente vai aqui, ó. Esse aqui é o aparelho do Dr. Ian Donald. Aliás, é uma versão quando ele estava velhinho, já uma versão top, assim, de linha. Que tem o quê? Tons de preto e cinza. Então, aqui vocês estão vendo o saco gestacional. E aqui vocês estão vendo o embrião, ó. Aí vocês falaram assim, aham, professor, primeiro dia já vem com essas coisas para cima da gente, né? Beleza. Esse aparelho aqui, ó, década de 80, 1980. Vocês ainda não tinham nascido. Aí agora já tá parecido. Dá para ver o nariz do bebê aqui, ó. Dá para ver o testão dele, ó. Dá para ver a maxila e mandíbula, menos, né? Essa hora da noite falando isso, mas tudo bem. E aqui dá para ver já o começo do abdômen. Ah, professor, mas cadê o resto das pernas? Isso aqui é uma imagem de um ponto, a perninha está mais para um lado, outro bracinho para o outro, então você não faz a imagem completa, você faz a imagem de uma fatia, ok? E vocês estão conseguindo ver aqui os 2 setinhas que a gente chama de calibradores ou calipers, medindo o acúmulo de líquido que vai ser tema da próxima aula. E esse aqui é minha filha, que está lá no quarto, com 18 anos, eu fazendo ultrassom dela, ela tem aqui 2 milímetros, e eu já na década de 2000, eu conseguindo ver o coração dela e ver se tinha alguma simetria, alguma alteração de batimento cardíaco. Nós não fizemos nenhum exame de sangue, foi só ultrassom. Então, vocês estão vendo como avançou, né? E eu vou mostrar para vocês que avançou muito mais, eu vou mandar alguns vídeos de congresso também. Então, além disso, além do ultrassom, evoluiu também a física do ultrassom e o tal do efeito Doppler. Não sei se alguns de vocês já viu, eu adoro o episódio do Big Bang Theory, nossa, teoria do Big Bang, que tem o Sheldon, e ele vai numa festa fantasia vestido de efeito Doppler. Eu vou mandar o vídeo para vocês poderem ver. Então, o efeito Doppler vem daquela questão de quando você escuta a ambulância passar na porta da sua república ou do seu apartamento, e a ambulância vem com som alto, e depois que ela passa, o som fica mais baixo. Isso chama-se comprimento de onda sonora. Então, é a mesma coisa do ultrassom. Então, como isso que faz o som, a imagem do ultrassom ter aquela velocidade que fica vermelho e azul, do vaso. É o sangue vindo, o sangue voltando. Então, de acordo com o sentido que o sangue vai, ele é padronizado numa cor. Se ele está indo, é arterial. Se ele está voltando, é azul de venoso. E é isso que a gente consegue fazer através do efeito Doppler, né? E foi descoberto por
Para esse psiquiatra aqui em Viena, né, que usava essa questão do efeito Doppler, a gente começou a usar na ultrassonografia. Então, o efeito piezoelétrico vem lá de trás, vem desde os sonares dos navios, né? E hoje, essa imagem está muito desatualizada. Eu tenho que mostrar para vocês. Hoje, o aparelho de ultrassom é menor que esses aqui, ó. Vocês vão ter o aparelho de ultrassom no consultório. Isso não é nenhum problema para nós, radiologistas, porque é uma ferramenta de associação para o médico fazer seus diagnósticos. Hoje, hoje o aparelho de ultrassom é do tamanho de um transdutor. E aí você liga e conecta ele no seu iPhone e você vê a imagem no iPhone. Então, isso é tranquilo e não custa caro. Agora, o que vai acontecer é que aí os exames que precisam de um laudo, de um diagnóstico, de uma coisa mais complexa, de multicomprometimento, aí vai ficar com quem faz ultrassom, entendeu? Mas para você ter no consultório, para você funcionar um catéter, para que vai funcionar as cegas no dedão, se você pode colocar um aparelho lá e olhar e ver a veia, né? Para que você vai, né, fazer, por exemplo, a passagem de um dreno torácico, de um dreno na via cava? Não tem sentido. Se você quer paciente politraumatizado, você quer saber se tem líquido na barriga, que foi a primeira indicação do aparelho de ultrassom, você vai ter um aparelho portátil para isso. Pergunta sobre ultrassom. Alguma pergunta? Vocês só queriam saber de mama mesmo, né? Tá bom, tranquilo. Então, antes de um pequeno intervalo, que eu vou dar um intervalinho de 10 minutos para vocês, já fomos aqui 40 minutos, eu vou falar sobre contraste. Essa aula de contraste, ela fica meio perdida. Ela teria que estar junto com outras que eu tinha que adequar para a nossa carga horária desse curso, tá? Mas acho que é muito importante, porque isso aqui vocês vão ter muitos conceitos que vocês vão usar já a partir de amanhã, em termos de pedir exames ou de discutir com algum familiar. Então, deixa eu só beber um gole aqui. Vou falar de contraste. Daqui a pouco... Ah, não, peraí. Deixa eu ver uma coisa aqui. Vamos ver se eu tenho um filminho do ultrassom aqui para mostrar para vocês. Isso é importante. Só um minutinho para a gente dar uma refrescada antes de vir para isso. Ó, esse aqui, por exemplo, é uma ultrassonografia de tireoide. Não tem áudio não, tá? É só o vídeo mesmo. Assim, espero. Vai passar. Para mostrar para vocês como que é feito o exame de ultrassom. Não, não vai mostrar. Tá. Aí tem muita coisa aberta e aí dá para... Os outros estão todos aqui no ponto. Daqui a pouco nós vamos assistir um pedacinho do episódio do House e daqui a pouco vocês vão conhecer esse menino fantástico que já é um adulto, tá? Aguardem. Então, vamos para o contraste, depois eu arrumo esse vídeo aqui no intervalo e coloco para vocês. Vamos lá, contraste. O que é um contraste? O contraste é um medicamento, pode ser falado dessa forma, que a gente usa, injeta na veia do paciente para realçar as coisas. Então, aquele contraste, por exemplo, que a gente injetava no reto do paciente para fazer o enema opaco duplo contraste, é um contraste, ok? Mas hoje, a gente quase não faz mais contraste por via oral, nem por via retal. A gente faz os contrastes por via endovenosa, a gente injeta no sangue. Então, são substâncias que a propriedade física delas vai promover, por exemplo, os contrastes de tomografia vai promover que as estruturas que enchem de sangue fiquem mais opacas à passagem do raio-x, já que a tomografia usa raio-x para sua definição. E na ressonância, ele vai mudar o efeito, que eu vou explicar daqui a pouquinho para vocês, magnético da substância, e a substância vai brilhar, vai ter um sinal diferente. Então, essas aqui são imagens de ressonância. Daqui a pouco nós vamos falar disso. Essa aqui é sem contraste. Essa aqui é com contraste na fase 1. Essa aqui é com contraste numa fase que eu vou chamar de fase 2, nesse momento. Percebe? Isso aqui, gente, é o fígado, ó, desenhado para vocês. Tá? O fígado, e olha aqui a aorta. Certo? Sem contraste. A mesma imagem.
A mesma imagem, só que agora eu injetei contraste na veia do paciente. Os contrastes circulou no sangue e contrastou as estruturas. Todo mundo consegue perceber que tem um nódulo aqui, ó. Acha esse nódulo para mim aqui, ó. Difícil pra caramba, né? Então, essa é a aplicação do contraste. É tornar evidente alterações infecciosas, tumorais, que o meu olho humano não consegue perceber. Então, ele realça a diferença entre os tecidos. Aqui, esse contraste 2 é o inverso. Ele encheu de contraste o fígado. Olha como o fígado está contrastado. Compara ele com esse primeiro momento aqui, ó. E a lesãozinha ainda está lá, realçando de uma forma diferente. Então, isso é um contraste. Aí você vai ver aquela história. Eu não posso fazer contraste na ressonância. Infelizmente, a semana passada, morreu até uma jovem com contraste de tomografia. Não é efeito alérgico, tá? É atopia. É um pouco diferente o mecanismo do corpo humano. Mas aí fala, eu não posso fazer ressonância porque eu tenho contraste na ressonância porque eu tenho alergia do contraste da tomografia. Não é a mesma coisa, tá? É igual o que eu falo. É igual banana e maçã, ok? O iodo que a gente usa na tomografia está aqui na tabela periódica, tá? O gadolínio está aqui na tabela periódica. Eles não têm nada a ver um com o outro. São elementos completamente diferentes da natureza. Então, se você tem alergia ao iodo, que é uma banana, não significa que você vai ter alergia à maçã, que é o gadolínio. Ou seja, as duas são frutas, os dois são contrastes, mas eles são completamente diferentes. Não tem nada a ver. Isso é o maior mito que vocês podem escutar na radiologia, é isso. O segundo é o camarão, que eu vou falar daqui a pouco. Então, percebam que isso é totalmente diferente. O iodo é um elemento que a gente usa para fazer a mudança da opacificação, a gente usa na tomografia, e o gadolínio é que a gente muda o sinal magnético das substâncias, a gente usa na ressonância. O gadolínio é um elemento que está nessa... Se alguns de vocês ainda recordam da tabela periódica, ele está aqui no metal raro. Ele não existe na natureza. Não existia. Agora existe. Porque a gente está injetando nas pessoas e as pessoas estão fazendo xixi e o contraste está indo para os rios, para todos os lagos e por aí fora. Aí você tem as interações que você pode ter. Na hora que a gente vai fazer um contraste, o contraste vai no corpo, vai interagir com o sangue e essa interação pode interagir com algum medicamento que o paciente está tendo ou está usando. Então, essas interações, elas são bem raras, mas pode promover, principalmente, a gente tem que ficar atento com perda da função renal, com aumento de chances de reação atópica e com alterações de exames laboratoriais. Vamos ver isso. Se tem uma coisa que eu quero que vocês aprendam com essa aula, por favor, anota aí no caderno. É a metformina, ok? Metformina é um medicamento usado para diabetes, né? Então, na resistência à insulina e para diabetes, principalmente do tipo 2, né? Então, a metformina, qual que é o problema dela? Toda vez que você for associar uma paciente que usa metformina com contraste da tomografia, o iodo, tem que ter um pouquinho de atenção. Então, isso é importante. Porque quem tem diabetes, geralmente tem redução da função renal. Então, quem tem redução da função renal e tomar contraste em grande quantidade, pode desenvolver, em raros casos, insuficiência renal aguda, no momento da injeção de contraste. E, além disso, a metformina pode se juntar ao iodo, raramente, e causar uma coisa chamada acidose lática, que tem uma alta mortalidade. Mas isso é bem raro. O que tem que fazer? Suspende a metformina um dia depois. Só isso, tá bom? Mas você, como médico, que vai pedir uma tomografia para o seu paciente, é importante você ter essa questão e falar, olha, você vai fazer contraste, eu pedi, não tem nenhum problema. A metformina você fica sem tomar amanhã, depois do exame, tá bom? Basicamente é isso. Só para o paciente falar assim, nossa, o médico pediu um contraste e o pessoal lá da clínica falou para mim que se eu não tivesse parado com o remédio, eu morria. Então, você não vai querer passar por isso. E aí existem outros medicamentos que podem, por exemplo, causar problemas com alteração da função renal, como os beta-bloqueadores que são usados no coração, que podem aumentar
a chance de uma reação adversa, como os quimioterápicos, como a interleucina, né? E outros que podem, aliás, a hidralazina também da hipertensão arterial também pode aumentar a reação alérgica. Esses aqui são bem, bem raros, mas só para dizer que eu falei deles, tá bom? Para a gente ter esse conceito. Eu só quero que saibam dois, a metformina e esse outro aqui, ó, que é a bombinha. O paciente asmático que anda com a bombinha aqui no bolso, esse paciente, geralmente, ele já tem o sistema imunológico totalmente ativado. Ele está assim, ó, o sistema imunológico ativadíssimo. Então, o mecanismo para ativar uma reação atômica pelo contraste iodado, eu só falei de contraste de tomografia até agora, tá, pessoal? É muito mais rápido. Então, esse aqui, quando a gente vai fazer uma tomografia nele, a gente prepara tudo. A gente deixa a adrenalina preparada, a gente deixa os medicamentos, a questão da intubação, tudo pronto. Ah, mas eu só queria saber se a bolinha que eu tenho no meu fígado era um nódulo benigno. Ah, então não precisa fazer tomografia num paciente desse, tá bom? Quando é que a gente vai fazer a tomografia num paciente desse? Secção de aorta, quando o contraste é essencial para dar o diagnóstico. Aí nós vamos fazer. Tirando isso, a gente vai procurar fazer ultrassom, procurar fazer ressonância, qualquer outra coisa para fugir do risco, tá bom? Então tem duas coisas que quando vocês forem pensar em contraste, no exame com contraste de tomografia do paciente de vocês, é a bombinha da asma, piratopia e a metformina, tá? Só isso, o resto tem muitas outras coisas, mas nesse momento que vocês estão da medicina, o mais importante é isso. Uma coisa que geralmente os colegas não gostam muito, mas é verdade. Quem prescreve o contraste é o radiologista, tá? Eu tenho o parecer do CFM falando isso. Então, hoje nas clínicas radiológicas, chega o pedido, o médico, o radiologista, ele pode tirar o contraste ou pôr o contraste no exame que ele achar necessário. Por quê? Porque ele vai responder a pergunta correta que vocês fizeram. Então, é muito importante, na hora de fazer o pedido de um exame, vocês serem bem claros. O que você quer com aquele exame? Eu tenho muito aqui, às vezes, eu recebo pedido assim, dor abdominal. Gente, eu tenho 17 protocolos para dor abdominal em tomografia. A dor abdominal pode ser trauma, a dor abdominal pode ser um agudo isquêmico, pode ser uma doença de Crohn, pode ser uma apendicite. Cada uma dessas eu faço o exame de um jeito diferente, entendeu? Para dar a melhor resposta. Então, é muito importante, na hora de solicitar os exames, você deixar a pergunta correta. Por que então, aí voltando ao assunto, por que o radiologista é ele que prescreve o contraste? Por uma diretriz do CFM, porque precisava nomear um causador do problema. Então, assim, quando chega para nós, e eu, numa situação dessa de bombinha, e eu tomar a decisão para fazer, o risco é meu. Eu que vou prescrever o contraste, vou carimbar e vou assinar uma folha e vou fazer no paciente. Se o paciente tiver uma complicação, eu vou responder legalmente por isso, porque eu sou o médico que está fazendo o exame. Igual o endoscopista. Na hora que o endoscopista, o coloscopista perfura o intestino, ele responde pela perfuração do intestino. Então, são coisas da profissão, né? Ao médico solicitante, cabe deixar bem claro o que ele busca com o exame, tá? Então, isso, os radiologistas podem ser culpados ou sensibilizados por causa do contraste e por causa da radiação que o paciente toma. Então, isso é um parecer, né? E aí, com exames de sangue. Com exames de sangue, todo paciente jovem como vocês, que tomar contraste, em 4 horas, já eliminou contraste completamente do corpo. Então, se você vai pedir exames de sangue, exames de imagem para o seu paciente, e o exame de imagem tem contraste, é bom que ele faça a coleta dos exames laboratoriais antes de fazer a tomografia ou ressonância. Se ele deixar para fazer depois, alguns exames são alterados pela presença do contraste no corpo. Como eu disse para vocês, demora de 4 horas a um dia, a depender da idade do paciente, do funcionamento do sistema circulatório, fígado e rim do paciente, tá? Então, por exemplo, mas o paciente está internado, eu preciso fazer um coagulograma. Então, você faz em 6 horas, porque em 4 horas, a maior parte dos pacientes já eliminou todo o contraste. Agora, por exemplo, cálcio, bilirrubina, ferro, fósforo, proteínas do sangue, que são exames laboratoriais, você tem que ter 24 horas de injeção de qualquer tipo de contraste. Tá? Bom, era essa
os conceitos básicos iniciais. Eu vou compartilhar minha tela um minutinho para ver vocês melhor. Deixa eu achar aqui. E saber se até aqui nesse ponto, vou deixar uma tela mais escura, vocês têm alguma dúvida que vocês queiram perguntar. Por favor, passa o microfone lá para ela. Ou para ele, não estou vendo aqui, não dá para ver quem é. Agora deu. Melhorou. Boa noite, professor. Boa noite. Gostei da voz rouca, assim, aqui é igual, aqui pronto. Olha lá. E, professor, é o seguinte, quando o senhor falou da redução da função renal, o senhor citou o caso da metformina, né? Que, no caso, com os contrastes iodados. Uhum. No caso, a metformina, ela pode causar acidose lática, se associada ao contraste iodado, é isso? Isso mesmo, combinado. E Ela a tem uma chance insuficiência raríssima renal- disso acontecer. A insuficiência renal, pode falar. É o Permissão. quadro do diabético, não necessariamente a metformina. Isso. Beleza. Isso. É isso. Então, um paciente que usa metformina há muito tempo, ele, já com a diabetes já tipo 2 instalada, ele vai ter a neuropatia, a nefropatia diabética, então ele já tem provavelmente uma função renal alterada. Então, quando você for pedir exame do seu paciente, ele vai chegar no laboratório aí em Manaus, eles vão pedir o exame de urina do paciente para ver qual que é a função renal do paciente, para ver se pode injetar ou não pode. Entendeu? Beleza. Obrigado. Tem uma colega aqui na frente que vai fazer uma pergunta também. Claro, obrigado. Não, eu não quero não, já passou. Ah, passou? Ah, que pena. Daqui a pouco, se voltar, você pergunta. O Matheus fez uma pergunta. A melhor solicitação de contraste é restrita ao radiologista ou seria uma recomendação? Olha, Matheus, na verdade, o que precisa existir é o diálogo, ok? Porque quando não tem diálogo entre o médico solicitante e o radiologista, tem só uma pessoa que dança nessa história, chama-se o paciente. Então, o médico solicitante pede o exame que ele quer, o radiologista faz do jeito que ele quer, aí o exame não responde o problema, o paciente tem que fazer o exame de novo em outro lugar. Então, é diálogo. Mas pelo CFM, lá no fórum, no tribunal, quem responde à utilização do contraste é o radiologista. Aí, por exemplo, o médico solicitante fala assim, eu quero que faça o contraste de qualquer jeito. Aí ele pode ir lá, no hospital, escola como o de vocês, ele mesmo prescreve e ele mesmo acompanha o contraste, ele assume a questão do contraste, entendeu? Isso a gente faz aqui muito raramente no nosso hospital, entendeu? Porque a gente tem um bom diálogo, né? É uma questão de conversar e explicar o ponto de cada um. Igual eu não vou chegar no centro cirúrgico e falar para o cirurgião, olha, você tem que usar esse bisturi ou esse bisturi porque eu identifiquei um tumor desse tamanho no abdômen. Eu não vou escrever no meu laudo que o tumor que eu achei no fígado deve ser feito por via predominantemente laparoscópica, né, a cirurgia. Mais alguma pergunta? Desse Boa ponto? noite, professor. Boa noite. Gostaria de perguntar aqui sobre o que o senhor está falando sobre o aumento das chances da reação alérgica, sobre a bombinha de asma. Isso Uhum. acontece em todos os casos da bombinha de asma, como com salbutamol e patrópio, ou específico de broncodilatadores ou corticoides? Rapaz, você fez uma pergunta difícil para esse horário. Para ser sincero, é assim, na verdade a gente coloca um quadro como um todo. Eu não divido na questão do componente da bombinha, entendeu? Eu estou usando para você um desenho de um paciente atópico. Mas se o paciente chegar também vermelho, cheio de ferida, é a mesma coisa da bombinha, entendeu? Eu estou pensando no paciente que chega assim, que você olha para ele e você vê o sistema imunológico dele passando debaixo da pele, de tão atópico que ele está. Então, um paciente que chega falando assim, nossa, eu tenho alergia a tudo, tenho alergia corintiana, eu tenho alergia à poeira, tenho alergia à fumaça, essa é um paciente que eu vou tratar da mesma forma. Então, para mim, radiologista, ele vai ser tratado de uma forma diferente. Eu já vou deixar todo o medicamento pronto, se eu achar que eu preciso injetar o contraste. Mas eu não sei fazer para você, nesse momento, essa diferenciação entre os componentes da bombinha, tá? De asma. Certo, obrigado. Nada. Ó, tem mais uma aqui. Boa noite, professor. A minha dúvida é que o senhor citou das interações medicamentosas em relação ao iodo. Tem algum medicamento importante relacionado ao gadolínio? Excelente pergunta, excelente pergunta. Existe. Acontece o seguinte, é insuficiência renal, basicamente, tá? É que contraste é igual refrigerante, é igual chocolate, é igual namorado, tem vários tipos, entendeu? Então tem os contrastes baratos e contrastes caros. O gadolínio, antes era injetado assim a rodo. Achar, gadolínio não faz mal não, manda brasa. Até que descobriu uma doença
que aconteceu da injeção discriminada de um tipo de gadolina em pacientes com insuficiência renal crônica para fazer angiorressonância renal. Aí os caras injetavam um frasco de contraste e falou, nossa, vamos injetar 2? Nossa, não ficou, como diz aqui em Minas, não ficou lindo. Aí começaram, só que aí esse contraste ficou preso no corpo dos pacientes, porque o rim não funcionava. O contraste é predominantemente excretado pelo rim, tá? E o gadolínio é extremamente tóxico. É um metal raro, não existe na natureza. Ele tem que sair do corpo. Então, o que acontece? É você pegar um leão e botar uma cerquinha de galinha nele. Ou você compra uma jaula, né? Então, isso é a diferença do contraste. Então, existem os contrastes que são chamados contrastes lineares, que foram proibidos na Europa. A gaiola química que segura o gadolínio é uma galinha de frango, uma telinha de frango, de galinheiro, perdão, né? E esse contraste ficar muito tempo no corpo, o leão sai fora da telinha e entra em contato com o corpo. Aí, ao contato com o corpo, o gadolínio não vai matar a pessoa envenenada, mas ele vai entrar no tecido conectivo da pele e vai formar uma doença que depois você pode divulgar. Aqui, ó. Vamos aproveitar que a gente está online, eu vou pegar aqui para mostrar para vocês a imagem. Chama fibrose nefrogênica. Fibrose nefrogênica. A fibrose nefrogênica surgiu do gadolínio. Deixa eu compartilhar a tela, porque a pergunta foi muito boa. É uma coisa que eu não falava e aqui poder falar para vocês. Pera. Ué, eu perdi a permissão de compartilhar a tela. Wesley, tá aí? Oi, professor, só um instante. Aguarda Tá um minutinho bom. que eu verifico. Só um instante. Eu vou continuar falando. Então, assim, aí o gadolínio entra na pele e faz essa doença, que é uma doença debilitante. A pessoa fica toda enrugadona do gadolínio, que é tóxico na pele, certo? Então, o que você faz? Aí, o que inventaram? Começaram a analisar a estrutura do gadolínio e mudaram a gaiola. Hoje, a gaiola que tem, os contrastes são chamados de macrocíclicos. A gaiola química é uma gaiola de aço absurda, que aí o gadolínio nunca sai dali. E aí, você eliminando ele do corpo depois de muitos anos, não tem nenhum problema, entendeu? Então, o gadolínio só não pode ficar no corpo 4, 5 anos. Mas isso não acontece em quase ninguém, exceto nos pacientes com insuficiência renal gravíssima, gravíssima. Então, se eu for injetar gadolínio num contraste, gadolínio num paciente com insuficiência renal gravíssima, eu tenho que ter certeza que aquele contraste é o da gaiola mais protegida para evitar que isso aconteça. Mas com medicamentos assim como um todo, não existe nenhum problema de interação, porque a propriedade física dele é diferente, a questão do magnetismo, que vai mudar a estrutura do átomo de hidrogênio, como eu vou ensinar daqui a pouco. Expliquei a sua pergunta? Acho que eu falei um pouquinho mais que você esperava, né? Sim, professor, muito obrigada. Ficou bem claro. Achei que sim, Mas falou eu muito. gostei. Não, o senhor respondeu a minha pergunta, mas foi ótimo entender Não, um pouco obrigado. mais. Depois eu mando para vocês. A imagem não é muito bonita para ver esse horário da pele, mas a pele fica toda enrugada, assim, sabe? Não é muito legal. Mas não se preocupem. Isso é o 1% do 1%, tá bom, gente? O gadolina é injetado em várias pessoas sem nenhum problema, tá? Ok? Então tá. Então, a minha sugestão, isso eu não combinei com os professores domingos, mas eu acho que é saudável. Eu vou dar 10 minutinhos de intervalo para vocês, enquanto eu preparo a próxima aula, porque a próxima aula é tomografia e ressonância, para a gente passar os próximos 50 minutos. Eu também vou no banheiro, tomo uma água, e 10 minutinhos eu estou aqui de volta. Certo? Combinado? Tá bom. Vocês não têm muita opção, porque eu estou de cá, né? Então, eu vou lá, já volto, gente. Um minutinho só. 10 minutos.
Oi, oi, professor. Fala no microfone. Beleza. Tem que sair daqui, né? Vai sair com o áudio dessa tablet. Ah, tô saindo sim. Professor Renan, consegue me ouvir? Ou não? Eu não consigo lhe ouvir, mas eu sei que você tá ouvindo. Oi, agora sim. Pronto. A sua tela tá aparecendo para mim agora, tá bom? Já aparece a Sim. tela aqui. Eu só não tô achando engraçado, não tô achando o ícone do chat. Será que tem uma forma de omitir o chat? O ícone do chat não tá aparecendo pro senhor? Não, eu não tô achando o chat aqui para ver os Não, alunos comentando. geralmente fica no canto direito inferior, professor. Reação, Do lado, legendas, levantar a mão, bem denúncia. no cantinho direito inferior. Dá mais Da tela. opções. Não, não tá aparecendo o chat. Caramba. Engraçado, né? Eu vou mandar uma mensagem, aí o senhor vê se vai aparecer. Aí você clica em cima da mensagem para ver se vai abrir o chat. Mandei um. Claro, faz isso. Não, agora Clica em apareceu, cima. obrigado. Deu certo. Perfeito. Perfeito. Acho que eu tô tava falando omitido. Uhum. isso. Quem fala que é o Wesley, eu tô falando só pelo perfil de outro colega aqui da empresa, tá bom? Mas eu sou Wesley. Apareceu como Wesley Lira. É isso. Beleza. Perfeito. Eu mandei o oi pelo meu usuário, mas tô falando por outro. Tranquilo, cara. Muito show, professor. Os alunos gostaram bastante dessa primeira parte, estão aqui comentando agora. Que bom, fico feliz, Wesley. Meu objetivo é esse. Senão, para Perfeito. que fazer, né? Realmente, gostaram muito. E eu Pode chamar a turma não para voltar para a gente. Pode falar. beleza, deixa eu chamar eles. Não dá para ouvir, né? Porque o áudio fica mutado, mas eles riram bastante em alguns momentos dos seus trocadilhos. Obrigado pelo feedback, fico feliz de saber. Posso chamar eles de volta? Pode. Tô pronto. Beleza, só um minutinho, tá? Vou chamar, acho que alguns no banheiro ainda, bebendo água, mas vou convocar eles aqui. Beleza, senão fica a noite toda. Perfeito. Oi. Oi. Opa. Som. Bora lá, pessoal? Vamos lá? Então, agora a gente vai numa parte. Aqui, ó, para a colega que pediu, acho que ela não sei se ela voltou do banheiro aqui. Isso aqui é o aspecto da pele na fibrose nefrogênica, ó, que fica com essa pele mais. Só um instantinho, perdão. Alguns estão voltando ainda. A gente vai só convocar novamente aqui para a gente voltar, tá bom? Só um minutinho. Tá bom. Isso, melhor. Sem problema. Eu vou começar a botar meus vinil aqui de rock no intervalo. Calma.
Pessoal, podemos voltar? Vamos lá. Professor, pode ficar à vontade. Podemos? Obrigado, gente. Então, vamos lá. Gente, só para ver vocês aqui verem, ó, esse é o canal do YouTube, onde vai ter algumas aulas que eu vou lançar para vocês, tá? Então, quando vocês entrarem aqui no canal do YouTube, ó, tem aqui o curso de medicina online, tá vendo? Aí, esse curso aqui tem tudo que vocês possam precisar de aula, assim, de acordo com o ano. Ele é bem completinho. Inclusive, a aula que vocês acabaram de ver, ó, sobre... Olha lá. Então, isso aqui foi gravado na pandemia. Então, tem bastante coisa aqui. Ele não está super mega Power Rangers atualizado, mas ele é legal. E aí tem outros que eu vou mandar para vocês, por exemplo, de alguns alunos da medicina que fizeram vídeos, uns bem legais, e outros que são complementares. Por exemplo, sobre ultrassom de testículos, sobre módulo gastrointestinal, tá bom? Então, tem bastante material legal lá para vocês, para a gente poder trabalhar junto. Vai ter uma playlist só para vocês, em vários momentos, tá bom? Legal, o Vitor fez uma pergunta importante. Se o contraste extravasar, né? É grave, mas depende, né? Deixa eu mostrar aqui para você. A gente tem como tratar. Isso é um problema que a gente trata. Não é nada... Aqui, ó. Isso aqui seria mais ou menos próximo do que seria, né? Você pega a veia do paciente e injeta. Na ressonância isso não acontece, porque o volume de contraste que nós injetamos na ressonância é 10 a 15 ml. Então não faz nada. Na tomografia, quando a gente injetava manualmente, a gente perdia a veia e jogava aquele monte de contraste na pele do paciente. Então aquilo faz uma dor, um edema local, tá? Hoje a gente usa máquina para injetar. Então a máquina, quando ela percebe uma diferença de pressão, ou seja, saiu da veia, ela para automaticamente. Então a quantidade de contraste extravasado é pequena. A gente faz geralmente linha ortopédica, gelo, anti-inflamatório e repouso. Basicamente é isso, entendeu? A gente às vezes passa uma pomadinha, alguma coisa, mas geralmente não tem muitas preocupações, tá bom? Tem que tomar cuidado com o que eu falo aqui, que eu vou apanhar depois, se é tudo gravado. Vamos lá. Falar física da ressonância. Essa aula que a gente faz umas brincadeiras no presencial de chutar o balde, é porque ensinar física no primeiro dia de aula é para poucos, né? Então vamos lá, tem que gostar demais do que faz mesmo. Vamos falar sobre duas pessoas sensacionais. Primeiro esse cara aqui que era Dr. Hounsfield. Dr. Hounsfield trabalhava na EMI Records, que gravou Beatles, né? Eu adoro rock. Então, o Hounsfield, ele era um engenheiro, trabalhava na EMI, com outro tipo de linha de produção, que não era produção de disco, mas eu não devia nem falar isso, que é tão legal imaginar. Aí, no tempo livre dele, um dos hobbies dele era estudar sobre exame de raio-x, né? Que foi inventado lá pelo Hounsfield. Isso aí já passou muitos anos. E aí, aqui é um desenho dele, um esboço que ele fez no guardanapo do refeitório. Ele está desenhando aqui um tubo de raio-x, e ele está desenhando, aqui é o detector, e aqui o tubo de raio-x. E aqui o ser humano deitado, aqui tem um desenho do torso humano. Então ele queria fazer uma forma de que o raio-x passasse e você conseguisse detectar, mas isso várias vezes. Então o que ele precisava? Ele precisava que o raio-x rodasse ao redor do paciente para fazer cortes tomográficos. Ok? Então, o problema dele era como eu vou fazer para juntar todas essas imagens de raio-x juntas. Bem, preciso de um algoritmo. Hoje é normal a gente falar, eu tenho um algoritmo para isso. Mas naquela época do Hounsfield não tinha muito jeito, né? Então, o Sir Godfrey Newborn Hounsfield, ele precisava de um matemático, que foi seu Alan MacLeod, que conseguiu fazer esse cálculo do algoritmo para juntar essas várias imagens de raio-x no que a gente tem no celular hoje, que é a imagem panorâmica, que você vai tirando o seu raio-x, seu celular, vai fazendo assim, ó, e você vai fazendo aquela imagem lá do Rio Amazonas, coisa mais linda do mundo, entendeu? Então, isso é a tomografia. Aí, como foi ele que inventou,
ele fez a escala, porque é baseado em tons de cinza, tá? Então, esses tons de cinza qual a coisa mais abundante do seu corpo? É a água, né? Então, a coisa mais densa do seu corpo é o osso, certo? Porque nós não temos metal naturalmente no corpo. O metal é mais denso que o osso. E a coisa menos densa que nós temos é o ar. Então, essa escala virou da água para o mais denso e o menos denso. Menos 1000 mais 1000. Isso é a famosa escala de Hounsfield. Que tudo que a gente vai falar de tomografia vai ter unidades de Hounsfield. Então, o cara foi lá e cravou o nome dele. Nessa tomografia que o Dr. Hounsfield está elegantíssimo ao lado dela, ela demorava nada mais, nada menos que 2h30 para fazer um exame de crânio. Um exame de crânio. Por quê? Porque era tudo computadores extremamente lentos, era o início da computação. Isso em 71. Aí, em 71, o Hounsfield fez uma parceria com a IBM, e aí desenvolveu um computador do tamanho maior que essa sala que vocês estão, que fazia o cálculo, e aí a tomografia passou de 2h30 para 11 minutos. Isso em um ano. Aí, por isso que o nome mudou de tomografia para tomografia computadorizada, com a chegada da IBM, né? Então, isso foi a grande diferença do nome. Esse aqui é o Alan McCormick. Esse aqui é o Onizumi, não sei se vocês já assistiram esse desenho, que é sobre matemática. Então, mais ou menos, hein, gente? Ele fala isso, supondo que você conheça todas as linhas que atravessam o corpo integrais com densidade variável, essa frase eu preciso consertar, eu sempre esqueço de consertar. Você consegue projetar ele em outro espaço. É mais ou menos que aquelas coisas que o pessoal manja muito de matemática, de calcular aonde esse ponto está, a mediana deles, e ele consegue projetar isso aqui. É mais ou menos isso que ele usou para fazer a tomografia. Então, você fala assim, peraí, né, professor? Não, né? Então, você está falando que é tipo igual Star Trek, assim, que o cara digitaliza, energize e aparece em outro lugar? Mas não é. É mais ou menos isso. Na hora que a sacada foi, na hora que o raio-x atravessa o corpo, em vez de ter um filme, vão ter vários filmes, que são chamados de detectores de radiação. Então, isso aqui, que é isso aqui? É uma fileira de detectores. Aposto que vocês já ouviram esse nome. A clínica XY de Manaus acaba de adquirir uma tomografia com 256 fileiras de detectores. É isso, tá bom? Quanto mais detectores, mais radiação espalhada se detecta, melhor a qualidade da imagem. Então, na hora que esses detectores são sensibilizados com a radiação que está chegando, eles formam uma imagem digital que é transformada numa imagem em pixel na tela, pela passagem de raio-x. A forma mais simples de eu explicar para vocês é isso aqui, ó. É aqui quando vocês vão na formatura do meio médico e faz aquela foto de 360 graus. Isso é uma tomografia, tá? Só que feita com uma câmera fotográfica, ok? Então, essa é a escala de Hounsfield, que ela vai de mais 1000, ok? Unidades de Hounsfield a menos 1000 unidades de Hounsfield. Lembrando que a água é o centro, que é o zero, ok? Então, por isso que eu pego uma estrutura na aula de fígado com vocês, eu meço a densidade dela e eu falo, isso é um cisto, porque ele tem densidade de água. Eu vejo a coluna vertebral e ela vai estar branca na tomografia, ou hiperdensa, porque eu estou falando de densidade agora, eu sei que ela é osso, tá? Então, isso é a escala de Hounsfield. Aí, as imagens de tomografia antiga tinha esse desenho aqui, ó. Antes dos tons de cinza do Gray, aqui, ó, você tinha os tons de cinza da radiologia. Então, a gente tem até do ar, aqui embaixo, do menos 1000, até o osso aqui em cima. Então, era uma escala para que a gente fazia os filmes fotográficos e pendurava no negatoscópios, para meio que a gente calibrar o nosso olho nessa escalinha para conseguir ver as diferenças de densidades. O meu olho olhava a escalinha, olhava a estrutura, olhava a escalinha, olhava a estrutura. Mas hoje, com as imagens digitais, não tem mais essa necessidade. Então, que eu estou falando, esse aqui foi quando eu fui no Congresso dos Estados Unidos, eu vou esse ano de novo, e foi 100 anos de descoberta do raio-x pelo Röntgen. E aí fizeram a exposição, parecia uma criança na Disney.
Então, isso aqui é o primeiro tomógrafo que foi do Hounsfield, né, que foi o primeiro tomógrafo que ele usou, que só fazia crânio. Como vocês estão percebendo, a boa parte de gente como eu, assim, não consegue entrar naquele buraco e botar a barriga, né? Então, isso aí, a primeira tomografia só fazia crânio. E esse aqui é um tomógrafo de 16 canais de detectores. Aonde que está a fileira de detectores? Aqui, ó. Aonde está o tubo de raio-x? Aqui. E aí, como é que a gente faz para fazer uma imagem tomográfica? A gente roda isso aqui. Roda. Então, vamos ver se agora o filme vai funcionar. Vou rezar para Nossa Senhora para dar certo. Cadê? Aqui, esse aqui, ó. Olha como que é esse aparelho. Por que o aparelho de tomografia não é transparente? Porque se você visse um negócio desse aqui, você não entrava lá dentro. Quer ver? Automógrafo sem cortes. Por favor. Cadê? Não vai funcionar, não? É. Tem que baixar o vídeo. Funcionou antes, acho que é por causa da transmissão que eu estou fazendo ao vivo no YouTube, e aí cai a velocidade da internet. Vamos baixar essa coisa aqui e vamos resolver de uma vez por todas. Eu quero mostrar esse para vocês, e eu quero mostrar esse aqui para vocês. A gente baixa aqui na hora. Quem sabe faz ao vivo. Vamos lá. Pronto, chegou. Só que na tela errada. Vem cá, ó. Olha isso, gente. Fala que você deitava ali, tranquilo e calmo. Tá vendo? Então, isso é um tomógrafo funcionando. A fileira de detectores rodando com um tubo de raio-x, tá? Isso roda mais ou menos 80 km por hora. Então, aquele barulho que você entra na sala, ainda tem um abafamento sonoro, que é para ficar parecendo bem fraquinho, mas o negócio está rodando no pau ali. Então, isso é uma tomografia funcionando. Seguimos. Então, aqui mostrando para vocês que, então, existe muita física que eu não estou explicando aqui, né, gente? Porque senão ia ser muito chato para vocês, mas o radiologista tem que saber essas coisas, tá? Ele tem que estudar, tem física no R1 a metade do ano. Aí a gente está aqui, a fileira de detectores, tá vendo? Aqui o tubo de raio-x, ó, bem parecido até hoje, igualzinho, olha lá. Aí, o raio-x passa aqui e cai na fileira de detectores. E o paciente está deitadinho aqui, né, com a barriguinha dele, e isso aqui vai rodando ao redor dele, tá? Tem um outro vídeo, deixa eu ver se ele está aqui, que mostra, mas é mais ou menos aquela ideia da... Esse aqui, é muito legal. A ideia da câmera rodando na formatura de meio médico de vocês, tá bom? Vai baixar rapidinho, a gente já vê aqui. Esse é um filme da Siemens que explica para os pacientes como que funciona a tomografia. Que beleza, não quer abrir. Espera aí, deixa eu tentar abrir com outro. Não está abrindo. Tudo bem. Tem dia que é só noite. Eu mando no grupo para vocês. Mas era basicamente isso. Porque geralmente eu levo os vídeos no pendrive e funciona aí num computador mais novo que o meu, que é o Windows. O meu não está rodando. Não tem problema não. Vamos lá, vamos seguir. Aqui, olha que bonitinho. O Hounsfield ganhando o prêmio Nobel. Essa aqui é a tomografia de crânio que o aparelho dele fazia. Isso aqui é uma tomografia de crânio atual. Parece aquela aula que eu falei de ultrassom para vocês, né? Olha o tanto que melhorou, tá? Hoje, 3 segundos, tá? Para fazer uma tomografia de crânio. Agora, no ano passado, nesse congresso também, foi lançada a tomografia, novo tipo de tomografia, que faz um outro tipo de captura de radiação. Agora já está caindo na casa de 2 segundos para fazer uma tomografia, e de abdômen e tórax 6 segundos, 5 segundos. Isso fez surgir por causa dos multi-slides, ou multidetectores. Porque você, em vez de fazer o single slide, que era um corte só, você começou a ter várias fileiras de detectores, então essa informação, com velocidade de computação mais rápida, o algoritmo do Alan McLeod rodou mais rápido e conseguiu tirar mais informações. Então você tinha muito mais contas sendo feitas ao mesmo tempo para montar esse algoritmo. Mas só antes de eu passar, eu vou explicar para vocês uma coisa diferente. O que é... Vocês já viram falar que a tomografia tem tomografia helicoidal, e a tomografia axial e a multi-slice. A axial é essa aqui, ó.
Então, o feixe corta, aí a maca anda com o paciente, aí o feixe corta, aí a maca anda com o paciente e o feixe corta. Talvez nem tenha mais essa tomografia em Manaus. Década de 80, o cálculo ficou mais rápido. Então, o que aconteceu? Enche o peito de ar e segura. Pode soltar. Aí o que aconteceu? Enquanto o paciente respirava e segurava a apneia, o tubo rodava no corpo dele. Então, em vez de fazer o uma axial, ele fazia uma hélice, entendeu? Então, isso é a tomografia helicoidal. Permitiu que a espessura de corte, que era de 10 milímetros, passasse para uma espessura de corte de 3 milímetros. E aí permitiu que eu pegasse uma imagem que eu adquiri no axial, mandasse para coronal, para sagital. Então eu comecei a não perder mais lesão nenhuma, porque eu não tinha mais espaço. Porque o axial, vocês entendem que eu corto aqui, ando, corto aqui. Se tinha uma lesão entre onde eu cortei aqui e cortei aqui de 2 milímetros, eu perdi essa lesão, porque eu não fiz imagem naquele ponto, né? Então, por isso que as tomografias hoje, que são multidetectores, não deixam passar absolutamente nada. Pode ser que o ser humano não detecte, mas que o problema está lá, entendeu? Então, essa é a diferença. E aí, tomografia pode ser usada para biópsia, por exemplo, como vocês estão vendo aqui, uma agulha de biópsia puncionando um tumor de pulmão. Aqui, isso aqui é um pneumotórax causado pela punção, né? Aqui está o nódulo no pulmão. E esse aumento da velocidade de tomografia permitiu surgir uma nova área da radiologia, há cerca de 20 anos atrás, que é a tomografia cardíaca, né? Eu fiz a minha ano passado, eu fiz 50 anos, né, esse ano, e aí você faz o seguinte, quando você tem lá sístole, diástole, se eu falar alguma besteira, vocês me desculpem, porque eu não sei ler eletro mais não, tá, gente? Onda Q e vai. Sístole, diástole, o cara está com taquicardia aqui. Então, nesse momento, como é que você vai fazer para o coração ficar paradinho? Ou dá uma paradinha aí para a gente poder fazer o exame. Não tem jeito. Então, nesse intervalo aqui, ó, aqui, o coração está entre uma contração e outra, faz o corte da tomografia, de tão rápido que ele é. Então, tum-tum, tum-tum, faz o corte. E aí você consegue reconstruir o coração em 3D, e aí você navega entre os vasos das coronárias. E aí o que era um cateterismo diagnóstico e tratamento, virou cateterismo agora somente tratamento. Não se faz mais cateterismo para fazer diagnóstico de coronariopatia. A tomografia acabou com a necessidade, porque a gente faz um método não invasivo e seleciona melhor o paciente para fazer o procedimento invasivo, tá? E permite também você fazer várias coisas na janela, né? A gente consegue tirar o osso, como essa imagem, tirar o vaso, fazer reconstruções 3D, que são extremamente práticas. A gente entra dentro do brônquio, entra dentro dos tubos dos pacientes do várias partes do organismo, reformatando isso, como eu vou mostrar em algumas aulas para vocês. Aqui, por exemplo, não sei se vai funcionar, mas eu sou brasileiro, não desisto nunca. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Vou ver se esse aqui roda, que ele é bem curtinho. Esse é um filme antigo, aqui, ó, de colonoscopia virtual. Isso aqui é dentro do intestino do paciente, ó, por tomografia, tá? Isso aqui tem uns 15, 10 anos, pelo menos, 10 anos, no mínimo. Hoje é bem mais preciso. Então, esse aqui é o intestino do paciente, o cólon descendente, né, com preparo intestinal, e a gente navegando para procurar pólipo intestinal. Isso é chamado de colonoscopia virtual, ou colonoscopia por tomografia. Gente, sobre tomografia, era isso. Tem uns materiais bem legais dos alunos que depois eu vou mandar para vocês. Perguntas, antes da gente passar por a zona do desespero da ressonância. Alguma pergunta? Não? Ok. Para a gente terminar em tempo, eu preciso de 20 minutos para ensinar a ressonância para vocês. E aí amanhã, você vai chegar no café da manhã com a sua família, ou você vai levar a namorada, o namorado para almoçar e falar assim, sabe como é que funciona a ressonância? Ó, você vai ver. Agora a sua vida não vai ser mais a mesma. Então vamos lá. Vamos aprender sobre ressonância magnética. Então vamos lá. O que é ressonância? Física. Ressonância é um fenômeno que ocorre a transferência de uma energia de uma fonte excitatória para um sistema oscilatório.
quando os estímulos da fonte são feitos em frequência igual à frequência de oscilação. Já perdi metade da turma nessa. Então, basicamente, você trocar o princípio físico de uma coisa que era oscilatória por uma fonte excitatória ou vice-versa. Por quê? Porque eu vou fazer um ressoamento de uma propriedade e vou mudar uma parte do seu corpo através do campo magnético. Então, essa aqui é uma máquina de ressonância magnética. Geralmente, o centro a ser estudado, o corpo, o joelho, a cabeça, a mama, tem que ficar no meio do aparelho, tá? E aqui é como é por dentro, tá vendo? Os modelos mais antigos, que são modelos que são mais fechados. Vou mostrar isso para vocês na aula. Então, por exemplo, quando você empurra a pestinha do seu priminho no balanço, você chega um momento que você para de fazer força. Você movimenta só com o dedinho assim, ó. Né? Por quê? Porque você entrou em ressonância. A propriedade física, de movimento físico, da força que você fazia, uma força enorme antes, agora você faz com o dedinho, porque você já imprimiu a carga de física necessária para promover aquele movimento oscilatório. Para aí. Para aí. Não desiste. Guarda essa informação. Aí outra informação, que a gente vai usar o hidrogênio. Porque, de novo, igual na tomografia, por mais que você ache que seja gordura, a coisa que mais tem no seu corpo é água. Água. E o átomo de hidrogênio, se vocês buscarem os antigos espíritos da bioquímica, da física, ou se vocês não fizerem igual eu, queimou o Strayer quando terminou lá a bioquímica, vocês ainda têm o livro, vocês vão lembrar do spin. O átomo de hidrogênio do nosso corpo, ele faz um efeito, né, de ficar girando magnético, e ele promove uma força magnética, chamada spin. Beleza. Então, guarda essas duas informações. Pega aqui, ó, põe uma aqui em cima, guarda aqui, e a outra ali em cima, guarda. Pendura. Tem dois tipos de ressonância. Aberta e fechada. Olha essa aqui. Momento oftalmológico da noite. Ó, qual que você quer fazer seu exame? Nessa aqui ou nessa? Ó, essa aqui que está dando um jornal para quem estiver fazendo ressonância hoje. Você vai falar, não, professor, eu prefiro fazer nessa aqui. Eu já ponho o bração do lado aqui, ó, faço um batuque aqui, fico de boa, né? Só que o problema é, para eu tirar uma informação magnética do seu corpo, eu tenho que atingir um campo magnético altíssimo, certo? Para isso acontecer, quanto mais o equipamento for fechado, maior o campo magnético. Então, por isso que não existe mais quase máquina de magneto aberto, porque elas não conseguem passar o campo magnético de meio Tesla. Uma máquina como essa que vocês estão vendo é de 1,5 a 3 Tesla. Então, isso faz muita diferença na aquisição da imagem. E aqui, porque as máquinas são bonitinhas assim, e não são abertas, porque também ninguém entra no negócio desse aqui. Ó. Então, vamos em frente. Então, os magnetos de baixo campo, como esse da imagem, ele tem menor qualidade das imagens, eles são mais confortáveis. Porém, a onda certa é você fazer o equipamento fechado. Então, o que os produtores fizeram? Aumentaram o tamanho do buraco, mesmo porque com a epidemia do sobrepeso americano, os americanos não estavam conseguindo entrar no buraco. Aí aumenta o buraco e diminui o canudo. Então, isso a ressonância torna um exame viável para todo mundo, né? Então, você aumentou o tamanho do central dessa rosquinha e diminuiu a espessura. Com isso, fica mais confortável para todo mundo fazer a ressonância, entendeu? Então, todo tipo de cliente. Hoje a tendência é os equipamentos serem cada vez menores, vai ficar igual uma tomografia, tá? Mas lembre que o centro da área a ser estudado tem que ser no centro do aparelho. Então, esses são exemplos de imagens dos aparelhos. E a bobina? A bobina é isso aí, ó. A bobina é uma antena amplificadora de sinal, ok? A bobina é colocada na parte do corpo a ser estudado. Isso aqui é uma bobina de mama, ó. Lembra que eu falei que os seios da mulher ficavam... Eu não vou desenhar isso essa hora, porque a quinta série não permite. Eu sei que alguns de vocês não vão me perdoar. Mas os seios ficam pendurados aqui e a mulher deita aqui em cima. Aqui, por exemplo, fica o crânio do paciente. Mas também pode ser, por exemplo, uma parte da perna e o pé saindo aqui, ó. Aqui é uma bobina de ombro, isso aqui é vestido no ombro do paciente. Hoje em dia, as bobinas são quase todas umas boinhas que a gente junta igual Lego e envolve a área do corpo. E qual que é o objetivo da bobina? É isso aí, ó, amplificação de sinal.
o que diferencia o Magneto do X-Men de vocês? Um, que ele é rico, né? E agora ele vai fazer outro filme, vai ganhar mais dinheiro. Mas qual que é a diferença do Magneto? O Magneto do X-Men, quando ele quer, ele estica a mãozinha dele, ele alinha os átomos de hidrogênio. Imagina ele pensando nisso tudo, né? E ele promove a força de magnetismo através disso. Vocês não, que eu saiba, não têm esse controle. E só o Magneto e esse menininho do Paquistão tem. Olha que coisa impressionante. Olha lá. Olha isso, gente. Fala sério. Olha isso. Não, essa aí eu quase caí para trás. Fala sério. Olha isso. Aí ele me perdeu. Aí eu já sabia que era farsa. Mas vamos continuar. Então, o Magneto e esse menininho, eles conseguem mudar o magnetismo do corpo dos átomos de hidrogênio e fazer isso. A gente não consegue. Então, para isso, nós precisamos de que o aparelho de ressonância faça isso por nós, para tirar a imagem. Então, você tem isso aqui, todos esses tipos de bobina que são feitas para poder investigar uma área do corpo. Então, a tendência das bobinas, como eu falei para vocês hoje, é serem vestíveis, não mais duras assim desse jeito. É mais essas aqui, igual dessa criancinha aqui, ó. Então, essa primeira máquina de ressonância magnética criada no mundo, esses dois cidadãos aqui também ganharam o prêmio Nobel por causa disso. E aí, o que eles fizeram? Ele, com essa carona desperta aqui, ele selou esse cilindro no corpo dele e encheu de água, que é um elemento conhecido, para poder fazer a primeira ressonância magnética, que foi do tórax. Então, basicamente, quando você está na máquina de ressonância, a máquina de ressonância vai promover um efeito magnético sobre o seu corpo, através do ar, ou seja, ela vai ressoar, e isso vai voltar e ser interpretado de volta, igual no ultrassom, a questão do eco. Vocês estão comigo ainda, né? Não desiste, gente. Vamos lá, já passou quase metade. Agora, os antigos espíritos da física vai relembrar do átomo de hidrogênio, da carga positiva. Eu não vou falar aquelas coisas todas que eu sei que vai causar trauma, mas vocês vão lembrar do spin. Eu preciso que vocês lembrem do spin. Então, é a força magnética de todos os átomos que estão no seu corpo. De quem está na primeira fileira, de quem está lá no fundão, doidinho para chegar na porta, está todo mundo na mesma situação. Está todo mundo assim, ó. O que diferencia o Magneto de vocês, que ele consegue alinhar com a mente dele esses átomos todos dessa forma. Na hora que ele alinha todos, você sabe que a somatória dos vetores promove uma força magnética. Ok? Então, é isso que quando você entra na máquina de ressonância, acontece com o seu corpo. Seus átomos de hidrogênio alinham, alguns no sentido da menor força, outros da maior força, mas eles alinham de acordo com norte e sul. Então, é isso que o magneto faz e que vocês não conseguem fazer, e vocês acontecem com vocês quando vocês estão na ressonância. Por que a gente faz isso? Vou explicar. Então, ó, em várias imagens diferentes, que às vezes uma delas a gente entende, né? Então, isso aqui é vocês aí na sala de aula, isso aqui é vocês na máquina de ressonância magnética. Então, lembrando que alguns átomos de elétron vão ficar no sentido de maior força, outros de menor força, mas eles vão estar no mesmo sentido. Vocês entenderam isso? Tudo bem? Então, a força magnética resultante disso aqui é isso. A força magnética resultante disso aqui é isso. É muito maior. Então, a hora que eu coloco vocês no campo magnético, vocês promovem uma força magnética. Agora, o meu desafio é pegar essa força magnética e separar entre osso, músculo, água. Então, é isso que eu tenho que fazer. Como é que eu vou fazer isso? Aqui, ó. Vocês na sala de aula, vocês na sala de ressonância magnética. Tá vendo? Olha o vetor magnético. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso pegar essa seta amarela e separar ela em vários tons de branco, laranja, né, que compõem o amarelo, para eu poder entender e interpretar isso como imagem. Então, vamos supor, nessa situação aqui, nesse caboclo lá no Rio, e esse cidadão que chegou aqui, muito curioso, em vez de perguntar para ele como é que você tem um mecanismo de uma mangueira que tira a água do seu bote, ele pergunta,
rapaz, eu gostaria de saber qual o volume de água que tem no seu bote. Olha que pergunta crucial que ele faz. Então, ele fala assim, faz o seguinte, em vez de você jogar água do bote no rio, que eu não vou saber quanto que tem, porque eu não sei quanto que tem no rio, joga a água do bote aqui, na grama, e eu vou empilhar um monte de balde, e no final nós vamos saber quanto de água que tem no seu bote. Então, o que ele está fazendo? Ele está tirando a água de um sentido e mandando para o outro. Então, é isso que a gente faz no tal do T1 e no tal do T2. Na hora que você está em repouso, você está assim, ó. Aí a ressonância vai lá e vrá, joga uma força magnética em você. O que acontece? Aquilo que era um, faz assim, ó. Água, 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 água. Aí solta, volta. Osso, 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 volta. Tem gente aí que já fez ressonância? Levanta a mão se alguém já fez. Aí, ó. Beleza, então vamos lá. Vamos lembrar do dia da ressonância. Primeira coisa do dia da ressonância, teve uma porta estranha. Daqui a pouco a gente fala disso. Depois você entrou, você achou que você estava entrando numa lounge. Tava... Era assim. Beleza, guarda. Daqui a pouco não vamos falar disso. Aí começou o exame. Gente, faz alguns tempos. Olha o cabelo branco aqui, ó. Que eu já fico do lado da máquina de ressonância. Então eu já sei os nomes, os barulhos todos de cor. Eu tenho a playlist completa. Então você começou lá com T1. E aí começou assim, ó. Pam, 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 pam. É isso. Tá falando água, 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 osso, osso, osso. É mais ou menos isso, tá? Claro que não é. Mas aí você fala, e aí você joga a água para fora do bote e vê quantidade de água. Volta. Aí você joga a água fora do balde e vê a quantidade de osso. E volta. E aí você constrói. Por que que volta? Porque dentro da máquina tem uma força magnética que está alinhando todos os seus átomos de hidrogênio que tendem a ficar na situação de repouso, naquela força magnética final. Tá? Isso online é dificílimo de explicar, tá, gente? Na sala de aula eu faço um fuzuê, eu troco gente de lugar para poder explicar, mas aqui eu tenho que ficar balançando meus braços para tentar mostrar para vocês. Mas acho que eu consegui. Então, basicamente é isso. Ó. Então, você faz uma força magnética, tira o elemento da sua posição, vai ser citado, ele vai para um ponto e depois ele retorna ao repouso. Tá? Isso vai ser o T1 e o T2. Ok. Então, esse que era o balde. Né? Então, vamos chutar o balde e vamos continuar. Aí nós temos as sequências de ressonância. Então, essa imagem aqui ó, é o T1 com alto sinal e o T2 com alto sinal. Então, está escrito a legendinha. Essa imagem eu vou postar no Instagram para vocês depois fazerem o print e jogar no material de vocês. Então, olha aqui, ó. O T2, vamos ver isso aqui. Isso aqui é gordura. Ó, desculpa, está escrito aqui, gordura e água. No T2, a água é branca. No T1, a água é preta. No T1, a gordura é branca e no T2 a gordura é branca. Então, ou seja, a gordura é branca em todas. A água só é branca no T2. Então, coloca lá. Água branca no T2, preta no T1. Gordura branca nos dois. Então, quando você olhar uma sequência de ressonância, você vai procurar água. E se você achar água e tiver branco, você está vendo um T2. Se você olhar e a água tiver preta, você está vendo um T1. Preta e branca era até hoje. Agora você vai falar o quê? Nós estamos falando de campo magnético, de intensidade de sinal. Você vai falar hiperintensa e hipointensa. E isointensa quando é, por exemplo, igual o músculo aqui, que é intermediário. Beleza? E isso aqui, ó, lá atrás, quando eu mostrei a imagem do fígado, eu falei para vocês, isso aqui é um T1 com saturação de gordura. Então, o que aconteceu aqui? É igualzinho, essas sequências aqui são iguais. A diferença é que eu falei para o aparelho, não faz tan na gordura, não teve tan. Ele esqueceu da gordura. Ele subtraiu o sinal da gordura. Para quê? Para que os meus olhos humanos consigam ver, na hora que isso aqui realçar, com contraste, eu consiga ver o realce. Porque tem tanto branco aqui, que meu olho pode deixar de perceber tons de contrastação. E além disso, eu consigo ver gordura em estruturas como um teratoma, eu consigo subtrair a gordura de um osso e ver a água edemaciada dentro dele, numa fratura.
né? Então é para isso que a gente usa. Então essas 3 sequências são as que a gente vai fazer 90% do curso, tá bom? Menos as aulas de neuro, que aí tem umas sequências mais doidas lá, tá? Todas as sequências demais são variações de T1 e T2. Existem outras que não são, mas isso é para outro dia da vida de vocês. Vamos deixar por enquanto assim. Beleza? Então, isso aí foi um momento de alívio da física. Voltamos para a física. Voltamos. Tá bom, momento magnético. Lembra, a gente estava e a gente pendurou. Deixa eu pegar aqui, ó. Pegamos aqui, penduramos o negocinho. Outras 2 coisinhas que eu vou usar agora. Então, vamos lá. Ó. Como é que esse troço sai da máquina e vai em mim? É igual aquele filme do Aliens, vai uns tentáculos e enfia no meu corpo? Não. Aí vem a tal da ressonância. Você vai ressoar magnetismo. Como é que ressoa? Quem já assistiu o filme do Papaléguas com o coiote correndo atrás do Papaléguas, né? Tem um pássaro. E vocês já viram o desenho do Pernalonga, vocês já viram isso? Isso é da minha época, né? Mas nos desenhos da Acme, você tinha, da Hanna-Barbera, aparecia sempre um diapasão. Um diapasão, você pega o diapasão, bate ele aqui e ele vai começar a vibrar. E ele vibra numa frequência X. Se eu pegar as 3 pessoas que estão sentadas aqui na frente e o rapaz que está de branco tiver com X também, segurando, o diapasão dele vai começar a vibrar na mão dele. O das 2 moças do lado dele não vai vibrar, porque são Y e Z. Então, eu estou transmitindo a frequência pelo ar do X que está chegando no outro diapasão. Então, isso é uma ressonância, isso é ressoar. Então, eu estou ressoando uma frequência que é uma propriedade física de outra forma. Então, isso é ressonância. Então, quando eu ressoo o magnetismo através do ar, é ressonância magnética. Quando eu junto tudo isso, eu chego no MRI, que é o nome em inglês. Imagem por ressonância magnética. Então, através dessa propriedade física de ressoar o magnetismo, eu transformo isso digitalmente em imagem. E aí eu faço a imagem. Tá acabando. Aí agora a gente vai voltar nisso aqui, ó. Pendurei aqui. Na hora que você entrou para fazer a sua ressonância, a porta que estava lá era uma porta normal? Era uma portinha daquelas de banheiro de república, de sanfonia, assim, onde você puxa? Ou era uma cortininha? Não era. Era uma porta grande que fechou assim, ó. Na hora que fechou, você já deu aquela trancada, né? É porque você entrou dentro de uma gaiola de Faraday. É uma gaiola que impede qualquer tipo de magnetismo entrar lá dentro. Quando o cara constrói uma gaiola da ressonância, uma gaiola de Faraday, ele chega lá no centro e tenta captar um radinho AM, para ver se nenhuma onda eletromagnética esteja entrando lá que possa promover algum efeito danoso de atrapalhar a física do procedimento médico. E como é que você mata a sua sogra na máquina de ressonância magnética? Então, tem algumas possibilidades. Eu vou botar essa questão na prova, tá? Vocês se preparam. Então, assim, tem algumas formas de matar sua sogra. Primeiro, se a sua sogra tiver um marca-passo. Mas tem que ser aqueles marca-passo velho que você não quis trocar. Porque se ela tiver um marca-passo de 10 anos para cá, certo? De 10 anos para cá, ele já é compatível com ressonância magnética. Ele não tem elementos férricos que têm magnetismo. Se o marca-passo é velho, que tem esses elementos, o marca-passo, o exame fica ótimo. O paciente deita lá, faz o exame, fica ótimo. Só que o marca-passo desmagnetiza e para de funcionar. Então, é o último exame do paciente, entendeu? Então, ele não sai voando da pedra. Sabe? E aí, outra coisa que não pode, clipe de aneurisma cerebral. Clipe de aneurisma cerebral de 15 anos para cá. Agora pode, porque os clipes de aneurisma cerebral atuais, depois da invenção da ressonância, são todos de titânio. Eles eram de aço. O aço é magnético. Então, o que acontece? O clipe de aneurisma está segurando um vasinho do cérebro. Imagina se ele tremer 2 milímetros, faz hemorragia no lobo frontal do paciente, né? Então, todos os clipes de aneurismas, implantes cocleares de audição, são todos de titânio. Titânio, ouro, na sua aliança, não tem magnetismo, não tem elementos magnéticos que são atraídos pelo magnetismo. Ok? E, por exemplo, projétil de arma de fogo. Olha que coisa incrível. O caboclo vai fazer ressonância e o técnico fala, peraí, deixa eu pegar uma cadeirinha para a senhora sentar. Olha o que acontece. Sabe quem não acredita nessa história de magnetismo? O Dr. House. Dr. House tem um episódio clássico dele que
ele vai, é que eu mostro aqui para vocês, o Foreman, que é o cara mais inteligente dessa temporada, que é o negro, que é neurocirurgião, fala para ele, você não pode botar, seu imbecil, um cara fazer ressonância com a arma, o cara tem um projétil de arma na cabeça. Ele fala, claro que pode, não existe nada disso. Aí ele vai lá, ele vai no necrotério e dá um tiro. Olha lá. Ele vai dar um tiro num morto e coloca o morto para fazer a ressonância. Olha lá. Aí o Foreman fala, você é doido, eu vou sair daqui que você pirou na batatinha, né? Olha o que acontece. Aí eles põem o morto dentro da máquina de ressonância para provar que o House está certo. Aí chega a dona do hospital, falando, você está de brincadeira comigo, né? Olha lá. O Foreman, que é mais esperto, fica lá atrás, tá vendo? Você sabe que vai dar errado. E lá não tem radiologista, não tem biomédico para fazer, aí acontece, ó, a bala sai, quebra a máquina, e ele... A cara do Foreman, ó, isso é impagável. Então, só para a gente dar uma distraída aqui, por causa do horário. Então, e esse vídeo aqui eu tenho também, ó, vamos ver se ele passa. Espetacular, da inteligência desse cara aqui, ó. Vamos ver se entra agora. Ó, entrou, hein? Olha lá. Aí o que ele faz, ó? Ele botou a cadeira lá, a cadeira foi puxada pelo magnetismo, aí tá pondo madeira, tá vendo? Porque conforme você afasta o metal, diminui a força do campo magnético no centro, olha lá. Esse aqui é o malandrão esperto que fez. Olha isso. E aí, se vocês pesquisaram, aí, parabéns, né? Se vocês precisarem, tem um monte de vídeo na internet que mostra acidente com máquina de ressonância. Basicamente é você entrar com alguma coisa magnética na sala. Você não pode. Aqui o vídeo do Forma, tem um cara que bota também numa bolinha de tênis alguns componentes metálicos. Esse aqui é um outro de uma explosão que explode o quarteirão inteiro. Então a ressonância é um negócio perigoso? De forma nenhuma. Isso aí foi no começo dela, quando as pessoas não entendiam como funcionava. É a ignorância que é perigosa, né? Você pode entrar na ressonância, a gente entra todos os dias, você só não pode ter nada metálico no seu corpo. Se você entra com o seu Apple Watch, ele não vai sair voando igual a bala na cabeça do cara. Aquilo não existe, tá? É só porque aquilo foi uma jogada de marketing da GE, que aí no outro episódio chegou uma máquina nova, o House teve que pagar uma parte dela e mostrou a propaganda da GE chegando. Foi um lance de marketing total, que era para trocar a máquina que não parecia por uma máquina comprada da GE, que é uma firma americana que patrocinava a série. Então, a sala de ressonância hoje é isso aqui, ela tem vários tipos de visão, é feita para ser agradável, são lindas as salas que são feitas projetadas para criança, olha que fofura. É um exame muito bom, muito eficiente. A questão é só ter esse cuidado com o magnetismo. Então, vocês têm que tomar cuidado com marcar-passos antigos e parte de metálicos. Então, o paciente fala, eu tenho uma bala no braço. Você tem certeza? Eu não tenho. Faz um raio-x do braço dele. Tem a bala? Vai acontecer, não vai sair a bala voando. A bala está no tecido conjuntivo, não tem problema. Eu tenho uma bala no abdômen, eu tenho uma bala no crânio. Aí não. Entendeu? Porque se a bala migrar 1 milímetro, 2 milímetros, isso pode promover a lesão de um órgão. Agora, aqui no braço, no meio da gordura, sem problemas, manda brasa. Porque não é tão grande assim, igual no filme mostra, tá? É só uma brincadeira para a gente dar uma acordada. Continuamos. Aqui eu já falei para vocês o T1 do T2. E essas imagens aqui são porque a aula que eu dou para a medicina daqui é diferente de vocês, é mais curtinha, né? Então eu vou mostrar tudo isso com calma para vocês depois das outras aulas.